O negócio é bom. Diga para o seu irmão assim: o que você é? Pergunte para ele. Antes de começar, eu queria ler um texto, está em Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 14. Eu queria pedir para o pessoal do telão esperasse um pouquinho antes de botar o texto, para o pessoal não ficar mal acostumado. Só bota depois para o pessoal achar, tá bom? O telão é mais para quem está visitando, não tem Bíblia, né? Não vai ficar mal acostumado. Versículo 14 do capítulo 8 de Romanos diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção. Glória a Deus. Eu tenho vontade de chorar nisso aqui. Você não sabe o que é uma revelação de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou repetir o texto. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E isso é antes do arrebatamento. É para hoje, para agora. Deus vai revelar a glória dele em nossas vidas. Você já pode pescar alguma coisa com isso? Haverá uma revelação de glória em nós nesses dias. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação das ovelhas de Deus. Amém? Não. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos discípulos de Jesus Cristo. Não? Acho que eu errei alguma coisa aqui. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos. Amém, queridos? E eu comecei a entender que Deus quer mudar algumas coisas em nós. Já começou a ficar curiosa, né, Flávia? Quando você fica olhando para o texto assim, fica buscando, o que o pastor quer dizer? Quantas ovelhas nós temos aqui? 100 mil. Levanta sua mão, 100 mil. É ovelha de Jesus? Sim. Eu quero falar sobre ovelha, discípulo e filho. Eu procurei isso no Google. Não tem nenhuma pregação sobre ovelha, discípulo e filho. Existe ovelha e discípulo. E Deus falou comigo: muito bem, Márcio. A igreja está aprendendo a migrar de ovelha para discípulo. Agora a igreja ainda não migrou para a situação de filho. E o que vai satisfazer a criação são os filhos. Qual é a visão que uma ovelha tem? Quando uma ovelha abre os seus olhos e olha para o seu líder, o que a ovelha vê? Vamos falar primeiro, você que está anotando, sobre as diferenças, né? E o primeiro tópico é sobre a visão. Qual é a visão de uma ovelha? Quando uma ovelha abre os olhos, ela vê quem? Quem que a ovelha vê? O pastor. Então a visão da ovelha é o pastor. Concorda comigo? As ovelhas seguem o pastor. As ovelhas acompanham o pastor cegamente. Sim ou não? Quando você tem um
um pastor levantado por Deus e ovelhas que foram entregues a esse pastor, o pastor fala e as ovelhas o quê? Obedecem. E aonde o pastor vai, as ovelhas seguem. E o que diz Zacarias 13:7? Fere o pastor e as ovelhas dispersarão. Então, o problema de você ser ovelha é que você só vê o pastor. E como você só vê o pastor, você é completamente dependente do pastor. E por ser dependente do pastor, a sua vida está entregue àquele pastor. Porque a visão da ovelha é o pastor. Se a ovelha entrar, se o pastor entrar no aprisco, a ovelha vai junto. Se o pastor levar as ovelhas para o pasto, se ele for para o pasto, as ovelhas vão junto. Ovelha não tem opinião. Ovelha não tem senso crítico. Ovelha não tem opção. Ovelha é um animal 100% obediente cegamente. Ela não discute. E hoje nós somos um país de ovelhas. Você liga a televisão e você vai ver muitos pastores pregando para ovelhas. E tudo que aqueles pastores falam, aquelas ovelhas dizem sim. A igreja no Brasil é uma igreja de ovelhas. A igreja no Brasil é uma igreja de pastores que falam isso e as ovelhas acreditam. E falam aquilo e as ovelhas acreditam. E os pastores falam: ovelhas, vamos para lá. E as ovelhas vão para lá. Ovelhas, vêm para cá. E as ovelhas vêm para cá. Porque a visão da ovelha é o pastor. A ovelha não vê outra coisa. E qual é a visão do pastor? A ovelha. O pastor tem como visão a ovelha. E ele cuida da ovelha. E ele protege a ovelha. Mas você vai entrar daqui a pouco. Qual é o destino profético da ovelha? Segundo tópico, o destino profético. Vocês já viram sobre visão. Qual é a visão da ovelha? Então, se você é uma ovelha nessa igreja, se você é uma ovelha, você vai olhar para quem? Para quem? Quem é o pastor? Eu. Então, se você é uma ovelha, você está olhando para mim. Você depende do meu ânimo. Você depende do meu bem-estar, de eu estar bem com Deus. Você depende de eu estar animado. Você depende de eu estar disposto. Quando o pastor vem aqui e anima, você se sente animado. Mas também, se o pastor ficar triste, você entristece. Se o pastor desanimar, você desanima. Se o pastor for ferido, você dispersa. Porque a ovelha só vê o pastor. O pastor, por sua vez, ele vê a gordura da ovelha, a lã da ovelha. Pastores olham as ovelhas como doadoras de lã e gordura. É o que diz Ezequiel 34, depois você pode dar uma lida lá. Então os pastores cuidam bem das ovelhas porque eles precisam dos dízimos das ovelhas. Pastores acham que os dízimos pertencem a eles. Os pastores cuidam bem das ovelhas porque precisam da carne e da gordura. E assim está a igreja no Brasil. A manifestação no Brasil não é de filhos, é de ovelhas. E a criação não aguarda a manifestação de ovelhas. A criação não vai mudar com ovelhas. O Rio de Janeiro não vai mudar com ovelhas. O Brasil não vai mudar com ovelhas. Amém? Então, primeiro, você tem a visão da ovelha que é o pastor. Segundo, você tem um destino profético da ovelha. Qual é o destino profético da ovelha em relação ao pastor? Qual é o destino dela? Sim, mas matador, mas uma palavra, um verbo que define uma ovelha. Ela vive para quem em relação ao pastor? Obedecer. O que a ovelha faz? Obedece. A ovelha questiona?
Se o pastor fala assim, ó, vai para lá, ela faz o quê? Vai. O destino profético das ovelhas é a obediência. Sem questionamento. Não, o senhor falou para falar. Quem é que diz isso? Ovelha. Olha, o pastor falou para todo mundo se jogar no precipício. O que acontece? Vai todo mundo. O pastor falou para falar. Ovelha não questiona. Questiona ou não questiona? Ovelha não questiona. Ovelha vê o pastor. Aí Deus, Ele diz na sua palavra que Ele quer a manifestação dos... Então Ele tem que transicionar as ovelhas para filhos. Diga para o seu irmão, você precisa entrar numa metamorfose. A igreja, olha para mim, a igreja no Brasil precisa sofrer uma metamorfose. Esse rebanho de evangélicos nessa nação, que é um rebanho de ovelhas, tem que se tornar em filhos. Porque o que transforma uma nação são filhos. E como é que Deus faz essa mudança? Como é que uma lagarta se transforma em borboleta? Qual é o processo que a natureza criou para transformar uma lagarta em borboleta? Como é que é? Casulo. Então aquela lagarta, ela vive como lagarta, mas tem um tempo que ela constrói um casulo. E dentro desse casulo, ela começa a sofrer um processo de metamorfose, aprenderam isso na biologia. E ali ela começa a se transformar em borboleta, mas ela não pode sair voando, ela tem um prazo certo para sair. E você sabe que se a borboleta ela sair antes de cumprir o seu prazo definido, ela não vai ter forças para voar e vai morrer, porque a força que ela faz para romper o casulo com as patinhas e com as asas vai fortalecendo essas estruturas para que quando ela rompe o casulo, ela saia voando. Mas se uma borboleta rompeu o casulo antes, ou alguém for lá na ajudinha, né? Tem gente que gosta de ajudar a Deus, e vai lá, vou ajudar essa borboleta, eu vou abrir um rasgo aqui no casulo, aquela borboleta vai sair, vai cair, vai morrer, porque ela, entre aspas, os músculos não foram formados suficientes para dar força para ela voar. Ela cai no chão e morre. Qual seria então, na transição entre ovelha e filho, o casulo de Deus? Uma palavra: discipulado. Então, para transicionar uma ovelha para filho, Deus criou uma estrutura chamada discipulado. Agora, o discípulo não é um filho. O discípulo é um discípulo. Ele ainda não é um filho, ele está o quê? Transicionando. Ele também não é mais uma ovelha. O discípulo não é mais uma ovelha. Ele já não estava naquela condição de obediência cega. Ele não é mais aquela pessoa que não questiona nada, ele não é aquela pessoa que não tem senso crítico, ele é uma pessoa que obedece cegamente. Não, o discípulo, ele já transicionou para um novo nível. Então, qual é a visão do discípulo? Se a ovelha, anota aí, se a visão da ovelha é o pastor, qual é a visão do discípulo? O discipulador. Então, no discipulado, já não é mais uma visão pastoral que a pessoa tem. Ela já tem uma visão de um mestre. Aquela pessoa que ela está seguindo, aquela pessoa que ela está obedecendo, entre aspas, não é uma pessoa, um pastor. Ela já é o quê? Um discipulador. E a posição não é mais de ovelha, uma pessoa que cegamente obedece, mas uma pessoa que começa a aprender os porquês. Uma ovelha, ela obedece cegamente, mas um discípulo, ele começa a questionar algumas coisas. Ele começa a ter um relacionamento diferente, já não é uma dependência plena, mas ele começa a querer saber onde está a base bíblica daquilo. Por sua vez, o discipulador não está muito mais interessado na gordura e na ovelha, porque não é mais ovelha.
mas está interessado em começar a ensinar aquela ovelha a transicionar para a situação difícil. Então ele já começa a revelar. Tem uma parte no Evangelho em que Jesus chama os discípulos, né, ou aqueles seguidores, de, vamos dizer, servos. Vós me chamais Senhor e dono, eu sou mesmo. Isso é um nível de relacionamento de ovelha. Existe uma fase na vida das pessoas que elas, quando entram para a igreja, e aí você começa a entender, começa a ter uma revelação, por que o novo convertido ele acredita em tudo? O líder tem que ter muito cuidado com os novos convertidos, porque eles acham que os líderes são deuses, porque são ovelhas. E por serem ovelhas, eles creem cegamente nos pastores. Então o novo convertido, sim ou não? Quem tem tempo na igreja? Não é isso. Eu me lembro quando eu era novo convertido, os meus líderes eram assim, meu Deus, não olhava nenhum defeito, meu líder não tem defeito. Não sei se você já pensou assim como eu, mas eu nunca como ovelha, eu tive a minha fase de ovelha, e eu estava aqui chorando hoje no louvor, para dizer, Senhor, muito obrigado pela minha fase de ovelha. Eu estava lembrando, quando eu não olhava para o meu líder, ficava pensando lá no meu líder, como é que era o casamento, como é que ele criava os filhos, como é que era a vida financeira, se ele era exemplo. Eu não estava nem aí para isso. Para mim o cara era um Deus. O cara pregando lá, meu Deus, que homem de Deus. Eu estava pensando na vida dele, no caráter dele. Se o cara falasse, fica de pé e aplaude, eu ficava, planta bananeira, eu plantava. Estou vendo um anjo, uma anja, glória a Deus. Sim, mas você como ovelha não tem aí não. Como ovelha, você nunca vai achar que o líder é cego. Você que é cego. O líder vai chegar e falar assim, que cor é aquela bandeira lá? Eu vou falar, azul, amarelo e vermelha. Não, Márcio, você está errado. É verde, amarelo e branco. E eu como ovelha vou falar, eu sou cego, pastor. Eu estou vendo errado, o senhor não erra. O pastor não erra. Assim é ovelha. E o discipulado já não é assim. O discipulador fala, mas o que você está vendo ali? Eu vou falar azul, amarelo e branco. Não, Márcio, é verde e branco. Meu discipulador, me ensina um mistério. Eu como discípulo, eu ainda não tenho o senso crítico de um filho. Eu não tenho aquela liberdade de falar com o pai como um filho falar com o pai. Mas eu já também não sou uma ovelha cega. Meio... Eu já vou olhar assim, não, tem alguma revelação nisso, que eu estou vendo azul, amarelo e vermelho. O discipulador, eu não sou cego. Mas eu creio que tem algum mistério por trás disso. Eu como discípulo, eu estou aqui para aprender. Então a visão que o discípulo tem é um discipulador. Não é um pastor que deve ser obedecido cegamente, mas uma pessoa que vai ensinar os mistérios do reino. Não é verdade? Você está andando com o seu discipulador, você está ali para aprender, você vê como um professor, como um mestre. Você já não é mais, você ainda não é um homem feito com opinião própria, com senso crítico, mas você é uma pessoa que também não é uma ovelha ignorante. Você é uma pessoa que já está ali para aprender. E qual é o destino profético? Anote isso aí. Do discípulo. Qual é o destino profético do discípulo? Qual é o destino profético da ovelha? Obedecer. Certo? Qual é o destino profético do discípulo? Sim. Mas Jesus falou o que para os seus discípulos? Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Sabe qual é o destino profético do discípulo? Ser igual ao seu discipulador. Então, quando há discipulado, já também mais uma vez. Agora já é discipulado. Qual é a intenção do discipulador? É pegar a sua gordura e a sua lã? O seu dízimo? Não. Aí já mudou. Por que nesse país os pastores, aí eu vou falar mesmo, abusam financeiramente das pessoas? Porque são ovelhas. E ovelha, meu amigo, entrega lã e gordura, sem questionar. Discipulador não. O discipulador já não está tão interessado na lã
e na gordura. O discipulador está interessado em que aquela pessoa chegue ao nível dele. Pastor nunca vai, ovelha nunca vai ser pastor. Ovelha é ovelha. Se eu sou pastor de uma igreja, e nessa igreja eu trato as pessoas como ovelhas, elas serão ovelhas a vida toda. E aí entra uma síndrome na igreja, você que está me vendo aí pela filmagem. A síndrome das ovelhas eternas. O cara se converte em 1960 e se torna ovelha. 2013, ele é ovelha. Nós vamos chegar no final, por que existe a ovelha eterna? Isso porque existem pastores eternos. Mas quando você passa a ser um discípulo, o discipulador não tem interesse na sua vida, porque o discipulador, ele tem interesse de quê? De que você seja igual a ele. Então, o pastor, ele não chama uma ovelha para sua casa. Ele falou, ovelha vai ficar onde? No aprisco. Lugar de ovelha é onde? No estábulo. E é por isso que nas igrejas pastorais, cheias de ovelhas, a ovelha não conhece o pastor. Para quê? O cara vai no culto, assiste a reunião, como uma boa ovelha recebe a sua ração dominical, é alimentada na sua ração, o pastor volta para sua casa, na fazenda, a ovelha volta para o seu aprisco, cada um na sua. E é assim que funciona a igreja hoje, em termos gerais. O pastor não tem que prestar conta da sua vida a ninguém. A função da ovelha é entregar gordura e lã e não tem que fazer mais nada. A ovelha é batizada, dizimista, ofertante, frequenta a igreja domingo, se tiver mais um cultinho durante a semana, faz bem. Chega na igreja, dá o seu balido, o pastor faz um carinho na cabecinha dela, agradece o dízimo e a oferta que ela entregou, agora volta para o seu aprisco, porque relacionamento entre eu e você é assim: você me entrega a lã e a gordura, e eu te entrego um lugar coberto. Se você estiver doente, eu oro por você. Se a patinha quebrar, eu vou lá visitar você. Se você morrer, eu faço o seu enterro. Isso são os serviços religiosos. Aí você vê nos filmes americanos, aquele pastor, já viu isso? Muitos filmes começam com enterro, né? Já viu isso? Aí o cara, aquele pastor, rei do povo, e ao povo voltará. Vem? Vem? Isso? Não. E aí, o que aquele cara está fazendo, aquele pastor? Que a mídia passa aquela ideia, um serviço religioso. O cara não conhece ninguém ali. Ele é um pastor contratado, vai ganhar lá um din-din para fazer um sepultamento. O capelão, tá certo, não estou falando contra os capelães, mas o capelão ele ganha dinheiro para fazer o quê? Consolar os doentes. Então tá lá aquele cara lá doente, o capelão vai lá, consola ele, mas é um relacionamento distante. O capelão não conhece a casa do sujeito, não conhece a intimidade do sujeito, ele conhece apenas o cara doente ali no leito. Isso é uma igreja pastoral. E há muitos anos, há 30 anos atrás, Deus começou a botar a igreja no casulo. 30 anos atrás, começou-se a falar em discipulado com a visão das comunidades evangélicas. Vamos colocar assim, uma onda de discipulado. Começou a falar sobre discipulado, os grupos familiares. Deus começou a colocar a igreja no casulo, preparando a igreja para um outro nível que não fosse o quê? Seria ovelhas. Qual é a intenção final de Deus? Que sejam o quê? Filhos. O discipulado não é o fim. Deus mudou a minha visão essa semana. Até hoje na minha vida, o discipulado era o fim do meu ministério. Era a finalidade do ministério. O discipulado agora, a partir dessa semana, passa a ser o meio para Deus gerar filhos. Qual é a visão da ovelha? Pastor, qual é o destino profético da ovelha? Se você é uma ovelha, meus sentimentos. A sua vida vai ser olhar para o pastor.
E o seu destino profético é a obediência. Se você é um discípulo, parabéns, você está no meio do caminho. A sua visão agora é quem? O discipulador. E o seu destino profético é ser igual ao seu mestre. Jesus falou, basta o discípulo. Há pessoas aqui nessa igreja que são ovelhas, que olham muito para mim. Há pessoas aqui que são discípulos, que estão se tornando parecidas comigo. E há pessoas aqui que estão frequentando grupos que têm pais espirituais. Está tentando se tornar igual a esses pais. Você está no casulo, você está no discipulado. Agora me diga uma coisa. Se a visão da ovelha é o pastor, se a visão do discípulo é o mestre, qual é a visão do filho? Pai. As coisas começam a mudar, porque você não está vendo um pastor, você não está vendo um discipulador, você está vendo um pai. Deus falou comigo assim, Márcio, parabéns pelo tempo de ovelha que você teve. Parabéns pelo tempo de discípulo que você teve. Mas agora é o tempo de você ser filho. É hora de sair do casulo. E assim como você vai sair do casulo, essa igreja vai sair do casulo junto com você. E quando uma lagarta está dentro do casulo, ninguém está tendo visibilidade. Ela não está sendo vista por ninguém, mas só ela sabe a luta que ela passa dentro daquele negócio lá, para um dia se tornar borboleta. Eu quero declarar e profetizar, meu irmão, a comunidade cristã apostólica de Madureira vai virar borboleta em nome de Jesus. E muitas pessoas vão olhar para essa igreja voando igual borboleta, e elas não vão saber e nem ter noção do tempo que nós passamos dentro de um casulo. O Eren teve uma visão de um tapume na frente da igreja. Tapume, ele impede a visibilidade. Deus está tirando os tapumes que o diabo tem colocado na frente dessa igreja. E a visão que é dentro desse local, aquilo que Deus tem falado nesse local, vai ser visível à criação. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Agora, pergunta. Bom, antes de fazer a outra pergunta, qual é a diferença de uma ovelha para um discípulo? A ovelha não questiona nada, ela só balança a cabeça e faz merda. Desde que você dê a ração para ela, desde que você, como pastor, faça uma visita a ela, porque a ovelha, se o pastor não visitar, ela fica chateada. Pastor, o senhor esqueceu de mim. Ih, é ovelha. Está com os olhos do pastor. Desculpa, se você se enquadrou na palavra, mas é tudo bem. Mas se você é um discípulo, você começa a estar do lado, não para ficar, dependendo do afago do pastor, mas você começa a pegar os ensinamentos. Deixa eu ver como é que esse cara vai sair dessa agora, né? Vamos caminhar junto. Como o trabalho de Jesus, né? Caminhando junto com os discípulos. Eu imagino que Pedro, quando chegou para Jesus chamou Pedro era uma ovelha, né? Chegou, ei, Jesus, e pá, vamos lá, e tal. Pedro deixou todo mundo, deixou família, mulher, filho, deixou tudo, pé, deixou tudo. Isso aqui, Jesus. Sinceramente. Mas teve um dia que Pedro ouviu de Jesus, arrega Satanás. Ali foi o ovelha confrontada. Você confronta com ovelha, desmaia, cara. Ela não aguenta. Ovelha, você chegou atrasado. Ela não aguenta ouvir um confronto. Ela só aguenta ouvir um confronto se passar a ser discípulo. Porque o discipulado é quando começa o confronto. Porque precisa crescer. Agora eu sei que é bom ser ovelha. É bom frequentar a igreja só aos domingos, entregar o seu dízimozinho, receber uma oraçãozinha do pastor. Né? Desculpe aí a sinceridade. Não é isso que está acontecendo nas igrejas na televisão? O que a pessoa quer? Ela quer chegar lá, participar da campanha que aquela igreja está fazendo, é a campanha da corrente, a campanha do sabonete, a campanha disso, daquilo. Ela quer o quê? Ela quer uma bênção, ela quer ser protegida, sim ou não? Ela quer estar coberta, ela quer ficar boa na sua eternidade. Ela não quer crescer, quer ser ovelha. Então qual é o problema, pastor? Eu preciso de uma oração forte, eu preciso de alguém que
por mim, eu preciso comprar 2 apartamentos, minha empresa faliu. Aí eu quero essa oração aí, pastor. Tudo bem, ovelha, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer uma ovelha feliz. Como é que é o Evangelho do Brasil? Faça uma ovelha feliz. Prometa a ela que você vai dar, vai restaurar a empresa dela. Que ela hoje tem um barraquinho na favela e se ela crê em Jesus, ela vai ter um apartamento de cobertura na barra. Para quem é o Evangelho da Prosperidade? É para discípulo? Não. É para filho? Não. Evangelho da Prosperidade é para ovelha. E qual é a minha parte, pastor? Deixa aqui o seu dízimo, o seu bízimo, o seu trízimo, o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a sua parte. Aí a ovelhinha vai lá, participa da campanha dos 365 dias da libertação. Tem que ir 7 vezes na igreja. Desculpe a sinceridade. Se não é para você, não recebe. E o pastor, a visão pastoral vai amarrando. Tudo bem, a igreja do Brasil cresceu. É um grande rebanho. Mas de quê? De ovelha. Só que a ovelha não muda nada. Porque a ovelha não tem senso crítico. Aí você vai ter pastores de ovelhas, que chamam nas eleições, fazem o quê? Você vai ter que votar nesse candidato. Dá o número do candidato para a ovelha. Distribui os seus candidatos das suas igrejas nas igrejas espalhadas pela cidade ou pelo estado, para elegerem os seus vereadores, deputados, etc. Voto de cabresto. Mas quando o pastor entrega um número e fala assim, vota nesse cara, e a pessoa fala assim, vou votar nesse cara, é o quê? Ovelha. Por que a ovelha não questiona? Por que então que os pastores se aproveitam do povo evangélico? Porque são ovelhas. E a ovelha não briga com o pastor, não questiona o pastor, o que o pastor fala? É Deus falando. E quando a ovelha começa a ficar um pouquinho rebelde, querer ser discípulo, olha aí o ungido de Deus, cuidado, isso é maldição. Aí a ovelha, estou fora. Ovelha tem medo de maldição. Ovelha tem medo de discordar do pastor. Gente, quantos e quantos pastores hoje têm os seus ministérios fundamentados em cima do medo, em cima do terror, em cima da ameaça, da maldição? Quantas ovelhas veem coisas erradas e não têm coragem de confrontar o erro porque são ovelhas? Deixa eu profere da ovelha. Obedecer. Aí Deus inventa um negócio chamado discipular. Aliás, Jesus inventou esse negócio. E ele falou assim, caramba, com esses 5.000 aqui que vem para comer pão e peixe, eu não vou fazer nada. Com esse pessoal que quer milagre, eu não vou fazer nada. Eu preciso gerar um pessoal mais maduro. Então ele criou um casulo, chamou 12. E ele falou, eu vou trabalhar nesses caras. E ele botou aqueles caras no casulo. E o que é casulo? Meu irmão, é quando você começa a entrar na metamorfose. Você está lá na igreja 3 meses, passou pela integração. Integração você vai ver. Ovelha do pastor Marco. Você é um ministério pastoral, não é esse pastor que eu estou falando aí não. A integração é isso aqui, a ovelha, né? E vai 2 meses, 3 meses, né? Aí você sai da integração. Vai para o nível 2. E a primeira palavra que você ouve no nível 2 é acabou a moleza. E aí o líder de grupo, aqui, você já vai, aí o que você é colocado? Irmão, quando você sai da integração, você vai para onde? Não, você vai para o casulo familiar. Boa essa palavra, né? E ali você ganha alguém que não é mais uma babá, não é mais uma babysitter. Já uma pessoa fala assim, pessoal, isso aí está errado. Hoje eu mandei um recado para o irmão pelo Face.
Irmão, esse linguajar aí, eu estou sendo misericordioso e mandando pela mensagem. O irmão hoje fez um comentário, eu falei, o que é isso? Aí o irmão, isso não é linguagem de crente, de pessoas que servem a Deus, de filho de Deus. Você aponta para o comportamento de filho. Sempre apontando. Aí o discipulador, aí já não é mais pastor, já é discipulador. E você começa a entrar, aí vem os confrontos. Né? São Lourenço é ótimo para isso. Né, Jesus? Esse a gente senta, por exemplo, a Márcia foi falando 4 horas até São Lourenço. Não foi, Jesus? Eu falei, Márcia, nós temos 4 horas de viagem, pode começar a falar. Ela falou, pastor, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu falei, olha esse pai dele. Lágrimas que curam automotivas. Falou mesmo, e foi muito bom. Porque dirigindo, né, a gente vai ouvindo, o tempo passa mais rápido, foi muito legal, né, Gil? E na volta, na história já comecei a jogar uns confrontos. Né? A gente já começa a jogar umas diretas, indiretas. Por quê? Começa a entrar no conjunto. Sabe por quê? Porque a minha visão é de que Márcia é filha. E ela vai ter que passar pelo casulo. Amém, queridos? A visão, qual é o destino profético então do filho? Aí eu quero saber se você é inteligente. Eu creio que há pessoas inteligentes aqui, quer dizer, não são ovelhas, não. Ovelha não é um bicho muito inteligente, tá bom, gente? Vocês sabem disso. Sim ou não? Ovelha não é um bicho muito inteligente. Se o destino profético de uma ovelha é a obediência, ela não pensa ela tem que obedecer. Se o destino profético de um discípulo é ser igual ao seu mestre, como diz a palavra, basta o discípulo ser igual ao seu? Qual é o destino profético de um filho? Hã? Ser o quê? Igual ao pai? Jesus falou assim, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e obras maiores farão. Se eu trato Marco Aurélio como ovelha, a única coisa que ele tem que fazer é obedecer. Se eu trato Marco Aurélio como discípulo, a única coisa que eu exijo dele é que ele seja no mínimo igual a mim. E parou por aí. E aí, ponto. Muitas igrejas que trabalharam com o discipulado, quando o discípulo começava a fazer coisas maiores que o discipulador, para por aí. Você não pode ser filho, você tem que ser o máximo igual a mim. E muitas igrejas pararam nesse segundo nível. Porque os pastores são tão vaidosos e discipuladores, aí nós estamos falando sobre discipulado agora, são tão vaidosos que não admitiam que um discípulo pudesse fazer melhor do que eles. Então o pastor pega a fase da ovelha, transiciona para o discipulado, isso eu vivi. Muitos de vocês viveram. Mas quando aquele discípulo começava a pregar melhor que ele, pastor, é o seguinte, tem uma missão lá na África. Ó, bem longe de mim, porque nessa igreja eu tenho que ser o melhor. Ninguém pode pregar melhor do que eu. Eu sou o cara dessa igreja. Então, vocês que ouviram ainda a ovelha e gostaram, mas você que trabalha com discipulado também não vai gostar quando eu vou falar. Muitos de vocês travaram muitas pessoas por vaidade. E não deixaram que os filhos alcançassem o destino profético de fazerem coisas maiores do que o pai fazia. Então, no relacionamento pastoral, o pastor só quer gordura e lã. No relacionamento discipulado, no máximo, ser igual. Sabe por que igual? Sabe por que o discipulador não quer que o cara seja maior do que ele? Porque até o cara ser igual a ele, quem está sendo exaltado é o discipulador. Olha lá, o Eric pregando
Pô, o cara é igual a mim, eu fiz um bom trabalho. Não é verdade? Olha lá, o Juarez, caramba, parece o pastor Márcio. Ele prega igual, ele fala igual, tem a mesma linguagem, cria os filhos igual, ele tem a visão financeira igual. Puxa, o pastor Márcio fez um bom trabalho. Então, por muitos anos, não se engane não, os discipuladores foram tremendamente vaidosos. Porque desde que o nome deles fosse exaltado, o cara podia fazer o que quisesse. Porque o cara foi lá para São Paulo e representou a Comad. E ele foi, eu percebi nas palavras dele, que ele ficou no lugar dele. Em nenhum momento, mesmo que ele quisesse, ele foi mais ungido, ou teve uma palavra mais ungida do que o pastor. Eu até senti que ele ia mais, mas ele segurou, para não desonrar o pastor dele. Isso é discípulo. Agora, filho não. Quando você entra no relacionamento de filho, você é enviado, e aí você ouve o testemunho, pastor Márcio, o senhor me desculpa, mas aquele discípulo que o senhor enviou prega muito melhor que você. A unção é dobrada. Desculpe mais isso. Ele ultrapassou o Senhor. E eu vou falar, é claro. É claro por quê? Ele é meu filho. E o que um pai quer para os filhos? Cara, eu ganho R$1.000 por mês. Minha filha ganha 2. Que pode? Uma pirralha de 25 anos ganhar o dobro que eu ganho? Isso é pai? Minha filha ganhou o dobro de mim, cara. Ela é melhor que eu. Ela estudou, ela continuou onde eu parei. Eu não completei o 2º grau, ela está na 3ª faculdade. Eu fui pregar no máximo em Volta Redonda, ela está sendo ligada às nações. Entende? Aí eu começo a entender. Quando Deus fala no batismo de Jesus, esse é o meu filho. Ele não falou, essa é a minha ovelha amada. Jesus falou o quê? O filho não pode fazer nada sem ver o pai fazer primeiro. Então, querido, há um orgulho de ser ovelha. Desculpe, mas o orgulho de ser ovelha é a mesma coisa de você se orgulhar por naquele dia comer feijão, arroz e ovo. Eu não estou dizendo que comer feijão, arroz e ovo é ruim, mas se orgulhar disso, obrigado, Senhor, pelo meu feijão, arroz e meio ovo, porque eu e minha esposa dividimos o primeiro, eu me orgulho, tem que ser internado. É claro que você não vai murmurar nem reclamar, porque foi aquilo que você teve, mas daí a você se orgulhar disso? Não! Você vai olhar para aquilo que tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz que não me faltaria o alimento. Então é muito importante que a gente não se orgulhe de ser uma coisa que Deus não quer que nós sejamos. Por que eu vou me orgulhar de ser ovelha? Um bicho que só tem lã e gordura para oferecer, que fala mé para tudo que o pastor diz, que fica completamente dependente do ânimo, do caráter, daquilo que o pastor fala. Que tipo de orgulho é esse? Que tipo de exaltação que eu sinto de mim mesmo por ser uma ovelha? Eu preciso querer ser filho. O que Deus tem para mim é filiação, é paternidade. Não é me colocar no aprisco de noite e ir para a casa dele, não. É chamar para mim, é para a casa dele. Senta na minha mesa. Nenhuma ovelha senta na mesa do dono. Qual é o dono de fazenda que chama uma ovelha e bota sentado na sua mesa? Só maluco. Lá em casa o Bralote senta na cadeira da mesa. Eu já tenho essa visão de filho. Tudo que eu estou falando essas coisas. Por que o Bralote senta na cadeira? Porque é uma visão de filho. Cara, gente,
Eu quero filhos. Jesus chamou ovelhas, trabalhou 3 anos botando as ovelhas num casulo. E o que acontece no momento da morte de Jesus? Ele faz uma, antes de morrer, ele faz uma ceia. E ceia é o quê? Mesa. E quem ele chama para a mesa? Aquelas ovelhas que entraram no casulo, passaram todo o processo de confronto e se tornaram filhos. O que você quer? Você quer ser uma ovelha que é jogada no aprisco de noite para não ter frio? Você quer passar os próximos 30 anos da sua vida buscando ser igual ao seu discipulador? Ou você quer ser convidado para sentar na mesa do Pai? Aleluia! Eu não quero mais aprisco para a minha vida. Eu não quero ficar dando balido. Eu não quero ser importante pelo meu dízimo e pela oferta. Meu Deus, querido, a ovelha é importante por aquilo que ela pode dar. O filho é importante por aquilo que ele é. Os pastores tratam as ovelhas com importância porque ela tem dízimo e oferta. Mas um pai trata um filho com importância. Não importa se o dízimo é alto, baixo, a oferta é alta, baixa, mas é porque é filho. Você já viu por acaso um filho visitar o pai? Depois de casada, a Raquel casou, chega na minha casa, pai, um domingo. Chega lá, e aí? Oi, Raquel, tudo bem? Você trouxe o dinheiro para me ajudar na conta de luz? Não, pai. Ah, poxa, tá fazendo o que aqui? E tipo, você tem que me ajudar. Ah, você é minha filha. Eu quero lá saber o que ela pode me dar. Se ela vai poder me ajudar financeiramente. Minha filha está na minha casa. Senta aqui, minha filha. Vamos estar juntos, comer, participar da mesa. Não, mas pai, não vamos falar. O importante é que você está aqui. Jesus então chama os seus 12. Eu quero terminar. Não vou terminar. Anote mais algumas coisas. Qual é a intimidade da ovelha com o pastor? Nós falamos sobre visão da ovelha. Qual é a visão da ovelha? Pastor. Qual é o destino profético da ovelha? Obedecer. Qual é a intimidade da ovelha com o pastor? Você leu, né? Para que a ovelha se aproxima do pastor? Para receber o quê? Alimento. Você já viu por acaso uma ovelha se aproximar do pastor porque acha o pastor bonitinho ou porque gosta do pastor? Irmão, se uma ovelha me procurar, ela vai fazer algum pedido de oração. Sim ou não? Sim ou não? Ovelha não vai chegar para o pastor e falar: pastor, posso ficar na sua casa? Ó, pastor, bom, na minha casa por quê? Ah, porque eu te amo, pastor. E eu gosto muito da sua casa. A ovelha fala isso? Não. A ovelha fala assim: pastor? Aí o pastor fala assim: pois não, ovelha, estou com fome. Aí o pastor faz o quê? Aqui é a ração. Não, aí a ovelha: obrigado, pastor. Agora eu vou para minha casa, eu aplico. Aí fica lá na casinha dela. No dia seguinte, relacionamento pastor-ovelha: pastor, estou com fome de novo. Ora por mim. Visita, me dá um telefonema. O meu cachorro ficou mudo. Me ajuda, pastor. Esse é o relacionamento. Na intimidade do pastor ovelha não é assim? A ovelha fica cheia de pelo. O que o pastor faz? Pega a máquina de tosquia, pega lá emprestada com a Cintia, aquele negócio de cortar e... A ovelha fala o quê? Não quero tosquiar. A ovelha fala isso? Não tem opção. Amarra a pata da ovelha, manda na máquina, tira a lã toda. Está pensando o quê? A sua parte é o seguinte: eu não te alimentei? Eu não te alimentei? Eu não visitei você quando estava doente? Eu não orei por você? Agora o dízimo para cá, por favor. Esse foi a oferta. Mas que é isso?
Esse é o nosso relacionamento, pastor. O que você quer? Você quer sentar na minha mesa? Esse bicho pedorreiro sentar na minha mesa? Na minha mesa sentam meus filhos. Qual é a intimidade do discípulo com o discipulador? Ele começa a aceitar, a seguir os mandamentos. E já aponta para uma direção de filho. Já começa a entrar num treinamento. Já não é uma coisa assim de dependência. Vem cá, ovelha. Você quer continuar a ovelha a sua vida toda? Uma vez ovelha, ovelha para sempre? Você acredita nisso? Não tem um salvo, sempre salvo? Uma vez ovelha, ovelha para sempre, é isso que você quer? Ou você quer, não, eu quero algo mais. Então você quer algo mais? Você está disposta a se tornar filha? Estou. Então você vai ter que entrar no casulo. Você vai ter que ser confrontado. Você vai ter que crescer. Você quer se tornar um traficante? O seu destino é não estudar? Não, eu quero estudar. Então você vai ter que aprender a ler e escrever. Você está disposto a entrar numa turma de CA? Começar a ralar, aprender? Está disposto? Ou você quer ficar analfabeto a vida toda? Não, estou disposto. Então entra no casulo. Então você começa. Não faz isso, né? Te mostrar o caminho. Ali, ó. Tá vendo aquela árvore ali? Não, mas o aprisco está lá. Mas olha só. O aprisco é muito bom, né? O aprisco protege você do frio. O aprisco bota você junto com as suas companheiras. Mas agora é hora de você subir no monte e ficar 7 dias em jejum. Né? Como assim, pastor? Eu não sou mais seu pastor, eu sou seu discipulador. Não olhe para mim como pastor. Pastor é uma troca imatura. Agora eu estou treinando você. Monte, fora do aprisco, rala. Jesus chegou para os caras e falou o quê? Vão, não levem nada. Não levem bolsa, não levem alforje, nada. Comam de tudo que colocar na mesa. Se chegar numa cidade e não aceitarem, sacode a para dos pés, vai para outra cidade. Vamos lá, vamos começar o treinamento. Quantos foram enviados? 70. Os 70 voltaram dizendo o quê? Os demônios me submetem. Uma bênção, os enfermos são curados. Tudo que ovelha gosta, não é verdade? Jesus, encontramos um montão de ovelhinhas. Algumas estavam assim, doentes. E nós fizemos a corrente dos 7 dias da rosa que cura. Foi tremendo, Jesus. Elas fizeram certinho. Estavam perguntando quando é que teria outra corrente dos 14 dias. Porque a enfermidade não foi completamente curada. Então tinha que dobrar. Aí Jesus falou assim: eu não quero saber nada disso. Eu só quero fazer uma pergunta. Meus queridos, aí Jesus falou, né? Querido, eu sei que os demônios submetem. Vocês falaram no meu nome, grande coisa. Eu sei que as enfermidades vão embora. Meu nome, grande coisa. Eu quero saber de uma coisa. Vocês não são mais ovelhas, vocês estão em treinamento. Eu quero saber uma coisa. Levaram alguma coisa? Não. Levaram dinheiro? Não. Levaram alguma comida? Não. Porventura faltou alguma coisa para vocês? Não. Então se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E não porque os demônios submetem. Jesus estava treinando os caras a depender de Deus. Jesuá, Tiago, Marco Aurélio e quem? Gessimar. 1 de dezembro. Vamos para o monte. 42 graus, 8 horas da manhã. A barraca, cara, se você colocar uma galinha, ela vira frango assado. Você não tem ideia como Palmas é um lugar quente. Vamos para lá. A pastor vai ano que vem. Deus tem misericórdia dela esse ano. 7 dias no monte. Queridos, 9 horas. Tá falando que vai ter que render esse papo? Vai lá. Primeiro dia, já falei com vocês isso aqui, a barraca não monta, 4h30 da manhã, chovendo, uma lanterna.
Eu já estava no meu limite. Eu não sabia de nada, tá? Vou ali para o encontro sobrenatural. Afinal de contas, é a escola do sobrenatural. Aí vem a ovelha, eu quero sobrenatural, eu quero sobrenatural. Eu fui mandar vocês, pela primeira vez na minha vida, eu não tenho um pastor e nem um discipulador. Eu tenho um pai. Amém? Eu tenho uma pessoa que não está preocupada se eu vou ser melhor ou não que ele. Ele quer mais que eu seja melhor que ele. Agora imagina, se eu estou recebendo a unção de paternidade sobre mim, o que acontece? Vocês são inteligentes? Vocês estão recebendo isso. Segredo, não tem isso no Google, cara. Pode botar lá, ovelha, filho, discípulo e filho, tu não vai achar nada. Querido, isso está saindo do forno do coração do Pai para a tua vida. Diga para você, irmão, você é um privilegiado, cara. Cara, Deus está falando conosco. Meus filhos, acabou o tempo de ser ovelha. Acabou o tempo de ser discípulo. Agora, senta na minha mesa. Come comigo o melhor da terra. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo como nós vemos. E para terminar, quantos tinham na mesa quando Jesus fez a ceia? Quantos? 12, mas um não ficou. Sabe por quê? Porque na mesa de Jesus não há espaço para traidores. Não existe filho traidor. Judas, você tem que sair daqui. Por quê? Porque eu traí? Não. Porque você não é filho. Dei a vida por aquela ovelha e a ovelha me traiu. Claro, é só aparecer um pastor com uma ração prêmio. Então, ovelha, cara, é assim. Você dá uma champ para ela. Quem conhece pet aqui sabe o que eu estou falando. Uma ração média. E ela acha que aquilo é o máximo. E come, que é uma maravilha. Mas aí vem um outro pastor e fala assim, olha, eu tenho aqui uma dessa aí, prêmio. Aí eu pedigree. Aí a ovelha olha assim, essa aqui é legal. Daqui a pouco aparece outro pastor e fala assim, aqui tem profecia todos os dias. É reteté, pastor? Aqui só reteté. Pastor, muito obrigado pela ração prêmio, mas aqui tem reteté. Eu vou ficar aqui. Discípulo, ele entra numa transição. Tem discípulo quando vai ser confrontado e também vai embora. Porque ele está na transição. Ele também vai procurar, eu preferi o aprisco. E aí, acontece com muitos, não sei se aqui já aconteceu com você, mas já tive vontade de fazer isso. Deus me chama do aprisco para o treinamento. E aí você começa a ser confrontado. O que você faz? Volta para a igreja tradicional. Quantos já fizeram isso? Deus tira você e começa a trabalhar. Eu vou ficar naquela igreja lá, tal, porque lá eu fico no banco, ninguém me conhece, ninguém me perturba. Quantos tiveram vontade de fazer isso? Tem mais de 2.000 membros, eu sou mais uma multidão, não fica ninguém no meu pé. Aí você volta para o Cristo. Aí as ovelhinhas, né? E aí, ovelha? Como é que foi lá fora?
vive lá e olha, agradece, olha só o conselho da infeliz. Agradece a Deus por você ter esse aprisco aqui. Fica quietinho aí, não se mete com esse negócio de discipulado, porque ó, lá esse negócio de vão te cascar. Mas sempre tem os loucos, as loucas, aqueles que querem sentar na mesa do Pai. Aquela mulher que falou para Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Pai. Essa mulher era cachorrinho? Aquilo era um treinamento, cara. Aquela mulher era filha. Gente, é todo um treinamento. Falei com o pessoal lá de São Lourenço, estão pensando que eu estou aqui com vocês do quê? Para passear na Maria Fumaça? Para tomar uma água ferruginosa, horrível lá do Parque das Águas? Tudo pelo treinamento, cara. Vou falar, você tem com o Gessó faz aquele prato, né? Ele já está com a circunferência acima da média. Eu falei, cara, tu não tem que se controlar. Não. Eu falei, cara, tu vai se controlar antes ou depois do infarto? Aí foi assim para mim. Vai voltar para o Cristo? Graças a Deus que ele tem do lado uma filha que falou assim, amém, pastor, é isso mesmo. É isso e tal. Glória a Deus, que às vezes tem ovelhas que quer voltar para o Cristo, mas o cônjuge não quer. Vai sozinho. Não, sozinho não, poxa. Voltar para Cristo, ser ovelha de novo? Não. Meu destino profético é ser filho, é sentar na mesa do Pai, é comer o melhor da terra, é usufruir. Agora tem um tempo de casulo. Então, queridos, ovelhas que querem ser filhos têm que aceitar o quê? A transição. Como é que chama essa transição? Discipular ou casulo, conforme quer. Olhe para a pessoa que você cuida e pergunte se ela é uma ovelha, ela é um discípulo ou ela é filho. Amém, queridos? Vocês entendem essa revelação? Glória a Deus. Glória a Deus, porque o meu tempo de ovelha acabou. Glória a Deus, porque o meu tempo de discípulo acabou. Agora é a hora do meu Pai. Aliás, filho pródigo, ovelha, me dá a minha parte. Não foi. Só que ele não sabia. Mas ele foi para onde? No casulo. E ele passou o pão que o Espírito Santo amassou. Pega essa aí. A gente está muito cartaz do diabo, cara. O diabo não tem esse cartaz todo, não. A gente não está na mão do diabo, não, cara. Está na mão de Deus. Você reclama de pouco que você é. Mas se você quer ser filho, Deus vai te jogar no casulo, cara. E não reclama, não. O Espírito Santo trabalhando em você para se tornar filho. E depois que o tempo de casulo acabou e o cara gastou o dinheiro todo com mulheres e com jogo, deixou de ser ovelha, entrou no discipulado, começou a sofrer o pão que o Espírito Santo amassou, o que ele pensa? Já sei! A substância teve um insight. E ele falou, já sei, vou, mas eu não vou voltar como ovelha, vou voltar como filho. E vou dizer o que? Pai, peguei. Ovelha não diz que pega. Ovelha quer oração. Ovelha não quer que ninguém se meta na vida dela. Irmão, como é que está o seu casamento? Que é isso, pastor? Estou dando a tua vida, cuida da minha. Deus dá a vida para cada um cuidar da sua. Eu já tenho a minha mulher, você tem a sua, tem que ter as duas. Já chega um. Pai, pequei como o céu e como a ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aí o pai chegou, né? Agora, né? Acabou o dinheiro, né? Isso é treinamento. Não é assim que treinamento era? Mas ele não era mais discípulo. Ele era filho. E quando você é filho e comete um erro, o que o pai faz? Que é isso? Eu não sou digno. Como não? Mas eu pequei, eu menti, eu desejei a mulher do próximo, eu gastei o dinheiro com jogos. Tá bom, isso tudo que você está falando é verdade, mas acima disso tudo, você é meu? Depois a gente conversa sobre isso. Mas agora vamos usar uma festa. Porque acima de todos os erros que você pode cometer, você está na minha